amigos, irmãos, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, comentado por São Lucas, o capítulo de número 19. Aleluia. A leitura de alguns versículos. Eu peço que os irmãos acompanhem, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Jesus: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu todo apressado e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia! Porque também este é filho de Abraão. Amém, meus irmãos? Vamos aceitar. Glória a Deus, aleluia! Zaqueu é um personagem bíblico, morador da cidade de Jericó, que todos nós já ouvimos, já lemos ou já cantamos sobre ele. Zaqueu, ele era judeu, publicano e rico. Zaqueu, ele não carregava uma fama muito positiva. Em primeiro lugar, porque como Zaqueu era judeu, em Jerusalém estava subordinado ao governo de Roma. Logo, os romanos determinaram que em cada fronteira de cidade, quem saísse da cidade da Galileia para ir para a cidade de Jerusalém, teria que pagar os seus tributos. Nos dias atuais, uma espécie de pedágio. Verdade. Zaqueu, judeu, ele se permitiu ser conquistado pela possibilidade de fazer parte da dinastia romana. Zaqueu se aliançou com os romanos, voltando as costas para os seus compatriotas, e a partir daquele momento ele passou a ser um funcionário romano, cobrando impostos dos seus povos, e não somente cobrando o imposto devido. Em alguns momentos ele acrescentava um tributo para os seus pares. Com isso ele enriqueceu, ganhou notoriedade, e também ele passou a ser rejeitado pelos seus irmãos. Zaqueu, ele tinha prata,
Zaqueu, ele tinha ouro, mas ele não tinha aceitação do seu povo. Zaqueu, ele alcançou um status social, mas quanto maior era o status social de Zaqueu, maior a rejeição que os seus compatriotas tinham para com ele. Por quê? Porque ele foi se aliançar com o inimigo e virou as costas para os seus próprios irmãos. Essa era a fama que Zaqueu carregava. Esse era o rótulo que colocavam em Zaqueu. Zaqueu era rico, Zaqueu era próspero, Zaqueu tinha uma bela casa. Nos dias atuais ele tinha até um belo carro, mas ele não tinha uma boa fama. Ele tinha tudo aquilo que a sociedade queria ter, mas ele carregava algo que ele queria tirar dele, o que? Uma fama negativa. Qual a fama? A fama de um usurpador, de um roubador, de um defraudador. A fama daquele que havia virado as costas para os seus e virado à sua frente, se aliançado com o inimigo do povo de Israel. Mas nesse inteirinho, na Galileia, nasce um homem chamado Jesus. Jesus inicia o seu ministério com aproximadamente 30 anos. Com 30 anos, João batizando o povo no Rio Jordão. Jesus, filho de Maria, filho de José, ele vai descendo o Rio Jordão. E João, junto com os seus discípulos, olham para Jesus. E João tem uma visão do alto. E quando tem uma visão da parte de Deus, João aponta o dedo na direção de Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Oh, aleluia! A ele seguiu. Os discípulos de João, ao ouvirem João anunciando que Jesus era aquele esperado, nascido de mulher, que tiraria o pecado do mundo, vão até Jesus e passam a seguir a Jesus. Um fato que Lucas registra no seu Evangelho, no capítulo de número 5, João, no capítulo de número 5, João vai relatar um dos primeiros eventos miraculosos operados por Jesus. Pedro e seus pares estavam lançando a rede no mar de Genezaré e passaram a madrugada inteira lançando a rede. Pedro era pescador de ofício, filho de Jonas, irmão de André. Pedro, ele tinha uma parceria pesqueira junto com Zebedeu, pai de Tiago, pai de João. Pedro era perito na pesca, ele sabia qual rede usar, ele sabia qual isca jogar, ele sabia qual o horário para pescar, ele sabia onde os cardumes se formavam para ele lançar a rede e ter sucesso na sua empreitada. Mas Pedro passou uma madrugada inteira lançando a rede, jogando a rede e não pegou nada. Pedro lançava a rede e não pegava nada. Ele lançava a rede, não pegava nada. Imagino eu, Pedro, olhando para o alto e perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Eu nunca saí para pescar e voltei sem pegar ao menos uma tainha. Eu volto com a rede cheia, eu volto com o isopor cheio, até porque eu preciso atender os pescadores ou as peixarias da região onde eu moro. Mas o quanto mais eu lanço a rede, mais eu estou identificando que nada irei apanhar nessa madrugada. E Pedro volta para o mar. Já era de manhã, lavando a rede, frustrado, cabisbaixo, quem sabe se perguntando ou confabulando com os seus amigos ou sócios na pescaria, se perguntando: o que aconteceu essa noite? Será que nós não naufragamos ou nós não fomos no ponto certo? Nas semanas anteriores nós lançamos as redes no mesmo lugar, utilizamos as mesmas iscas e trouxemos uma quantidade muito expressiva de peixe que nós nos alimentamos a nossa aldeia e também as aldeias circunvizinhas. O que aconteceu? E está Pedro lavando a rede, consertando a rede, se preparando para no dia posterior à noite voltar para o lago e lançar a rede com o objetivo de pegar
a quantidade necessária para ele, para a sua família e para os demais da sua aldeia. Mas nesse momento Jesus vai se aproximando e uma multidão já apertava Jesus, porque Jesus já os ensinava, e a multidão gostava de ouvir os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus eram os ensinamentos diferentes dos escribas e dos fariseus. Uma certa vez Jesus ensinando, logo seus ouvintes param e um começa a conversar com o outro e pergunta: quem é esse homem? Nós não conhecemos esse homem, ele ensina diferente. Aí perguntaram aqueles que estavam questionando a forma de Jesus ensinar: por que vocês dizem que ele ensina diferente? Porque os escribas e os fariseus até conhecem a letra que eles falam, mas parece que esse Jesus conhece o autor da letra, porque ele ensina com autoridade. Quando ele ensina, o nosso coração aquece, quando ele ensina, o nosso entendimento se abre, quando ele ensina, a gente percebe com muita clareza aquilo que ele está ensinando. Então a população queria ouvir Jesus, o Rabi da Galileia, o mestre de Nazaré. Então aonde Jesus ia, uma grande multidão ia, e Jesus chega no mar, e quando chega na areia está Pedro e 2 barcos ancorados. Jesus entra no barco de Pedro, grita a Pedro e fala: Pedro, empurra um pouco o barco. Pedro empurra o barco. Jesus começa a ensinar a multidão que estava na areia, e depois de ensinar a multidão que estava na areia, Jesus desembarca do barco e vai até a Pedro e diz: Pedro, entra no barco, pega as redes e lança a rede no mar. Mas Pedro diz: Jesus, essa não é a hora de pescar. Os cardumes não se formam durante o dia, se forma durante a noite. Jesus, de pescaria sabe eu, Jesus. Eu já sou perito na pesca, Jesus. Eu já pesco, já levo os anos, Jesus. Eu sei a hora certa, o momento certo, o local certo. Eu utilizo a rede certa e a isca certa para pescar. Jesus, eu conheço demais, Jesus. Mas de repente Pedro tem um relapso de fé e ele diz para Jesus: Jesus, eu até sei, Jesus, o momento certo, mas segundo a sua palavra, Eita, agora, aleluia, eu vou pescar. E Pedro entra no barco meio duvidoso, meio questionando a ordem de Jesus. Ele entra no barco e Jesus: vai mais um pouco, Pedro. Vai mais um pouco, Pedro vai indo. Aí Pedro fala: para aí, Pedro, agora lança a rede não para a esteira como você tem de costume, você vai lançar para a sua direita, mostrando para Pedro que não era ele que estava no controle da pescaria. Quem está no controle da pescaria é o Criador do céu e é o Criador da terra. E quando Pedro lança a rede, os cardumes vão, envolve a rede. Pedro sente a rede pesar, Pedro olha para a areia, olha para os seus pares e diz: é que é mesmo um peixe veio na rede. E ele tenta puxar a rede, mas ele não conseguia, porque o volume de peixe era muito grande, e quanto mais ele tenta, a rede vai se rompendo. Mas Jesus Cristo não é um Cristo de desperdício. Pedro chama outro barco se aproxima, eles colocam o peixe no barco e vão até o mar. E quando Pedro chega no mar, Pedro se dobra diante de Jesus e diz: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador e vejo que tu és um homem santo. Jesus estende a mão para Pedro e diz: eu sei que tu é pecador e bem-aventurado por revelar que eu sou santo, mas a partir de hoje, Pedro, tu não voltará mais para o mar para pegar peixe. A partir de hoje tu serás pescador de homens. Eu entendo que não é possível se encontrar com Jesus e continuar o mesmo. E com isso a fama de Jesus vai se espalhando. Ele já era conhecido como aquele que ensina com autoridade. Agora também ele passa a ser conhecido como aquele que operava milagres. Saindo dali, a multidão apertando Jesus,
eles vão para uma cidade vizinha. A fama de Jesus já se espalhava. Jesus já havia transformado água em vinho numa festa de casamento. Jesus já havia curado a sogra de Pedro. Jesus já tinha feito paralíticos se levantar, surdos ouvir e mudos falar. Com isso, a fama de Jesus ela ia crescendo. E por onde Jesus ia, uma grande multidão ia atrás de Jesus. E num determinado momento, Jesus chama o colégio apostólico e pergunta: o que a multidão fala de mim? Para a multidão, o que eu represento? Qual é a visão que a multidão tem da minha pessoa? Aí os discípulos dizem: olha, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Mas na verdade, mestre, a multidão está confusa. Eles ainda não conseguiram chegar num denominador comum para definirem quem de fato é o Senhor. E é verdade, a multidão ouve, a multidão vê, mas a multidão não sabe quem é Jesus. Mas todos nós que aqui estamos tivemos um encontro com Ele e sabemos que Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Glória e Pedro, naquele momento, ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Pedro ficou aguardando de Jesus uma devolutiva positiva por aquela revelação que ele acabara de dar. Mas Cristo diz para Pedro: Pedro, quem te revelou quem eu sou não foi a carne e muito menos o sangue. Quem te revelou quem eu sou é o meu Pai que está nas alturas. Eita Deus! E a fama de Jesus Cristo só foi crescendo, se avolumando, tomando cada vez mais proporção. Jesus sai dali. Jesus vai caminhando. E uma multidão muito grande vindo atrás de Jesus. A fama de Jesus está sendo espalhada. Da Galiléia foi para Betânia, da Betânia foi para a Judéia, da Judéia foi para Nazaré, chegou em Jerusalém, chegou em Jericó. A fama de Jesus ia se avolumando e com isso uma grande multidão caminhava junto com Jesus. E um belo dia Jesus estava entrando numa cidade chamada Naim, e de Naim saiu um cortejo fúnebre. Uma mulher viúva estava com seu filho inerte sobre uma maca. Aquela mulher estava chorando, amarguradamente chorando, pois naquele contexto mulheres não trabalhavam, mulheres precisavam ser sustentadas pelos seus esposos, e na ausência do esposo, o filho dava para aquela mulher dignidade, subsídio para continuar se alimentando, se vestindo, comprando nos mercados da vida. Mas aquela mulher, além de perder o marido, também havia perdido o filho. A esperança daquela mulher se findara com a morte do seu filho. Mas Jesus estava entrando na cidade com um cortejo produzindo vida por onde passava. E aquela mulher saindo da cidade com a sua única esperança morta em cima de um esquife. E Jesus olhando para aquela mulher, vendo o sofrimento daquela mulher, vendo a angústia daquela mulher, ele diz para a mulher: mulher, não chores. Mas quando não mandar chorar uma pessoa que já está passando por um processo de sofrimento, de dor, de luto, Jesus diz para aquela mulher: não chore. Alguns até questionaram a fala de Jesus, mas Jesus Cristo vai se direcionando até aqueles que carregavam o menino, toca no menino, e quando toca no menino, o cortejo fúnebre para, e quando o cortejo fúnebre para, todos começam a observar Jesus. Ele conhecia uma fama de Jesus, que Jesus já havia curado cegos, mancos, paralíticos, multiplicado pães e peixes, mas ainda não haviam visto Jesus trazendo à vida quem estava morto. Eles ficaram pensando: o que é que Jesus vai fazer agora? Qual será a novidade que Jesus
um silêncio paira. E quando um silêncio para, Jesus Cristo diz para o morto: levanta-te, menino. E o morto levanta. E Jesus restitui a sua mãe. Aquela mulher que estava sofrendo deixou de sofrer. Aquela mulher que não tinha mais esperança voltou a ter. Aquela mulher que já não tinha mais motivos para se alegrar, voltou a se alegrar. E eu abro um parênteses com isso nessa noite. Muitos milagres que nos alcançaram, não nos alcançaram porque nós sofremos ou porque nós pedimos. Nos alcançaram porque as nossas mães estavam com o joelho no chão, clamando ao Deus do seu Senhor, eu já não sei mais o que fazer para mudar a realidade do meu filho. Na verdade, meu Senhor, eu nem sei aonde ele está, mas tenha compaixão da sua serva, visita ele nessa hora, vai de encontro dele nessa hora, e você saindo de Naim, moribundo em cima do esquife, Jesus te encontrou. Você estava morto por conta das drogas, você estava morto em virtude da prostituição, você estava morto por causa do álcool, mas ele te encontrou e te trouxe vida, dignidade, a esperança, a probabilidade de um futuro diferente. Você já havia desistido da sua vida, mas da sua vida sua mãe não desistiu. Você já tinha entregado a sua vida para o diabo dominar, mas a sua mãe estava de joelho dizendo: oh meu Deus, eu não gerei filho para perdição, eu não gerei filho para ser alcoólatra, eu não gerei filho para ser drogado, eu não gerei filho para ser traficante, eu não gerei filho para ser prostituta, eu não gerei filho para ter má fama, eu gerei filhos e filhas para te servir. Visita nessa hora, Senhor. E a fama de Jesus só vai aumentando, a fama de Jesus só vai se avolumando, a fama de Jesus só vai crescendo cada vez mais. E lá em Jericó, Jesus entrando na cidade de Jericó, havia um homem cego por nome Bartimeu. Na verdade, Bartimeu não era nem o nome dele, Bartimeu era o título que ele tinha, porque Bartimeu significa filho de Timeu. O homem não tinha nem identidade, o homem não tinha nem CPF, ninguém conhecia a história daquele homem, e muito menos o interesse tinha em saber qual era a história daquele homem. Mas Jesus está vindo com uma multidão, e a multidão fala, e a multidão faz barulho, e Bartimeu está na beira do caminho, acompanhado somente com uma capa que o aquecia na noite e o protegia durante o dia. Era uma identificação de Roma que dava a ele o direito de transitar na cidade para pedir esmola para ele e também para outros como ele. Bartimeu estava à beira do caminho, ninguém queria saber de Bartimeu, ninguém se preocupava com Bartimeu, e Bartimeu começa a perguntar: o que está acontecendo? Alguma autoridade romana chegou em Jericó? Eu também quero saber o que está acontecendo. Eu não vejo, mas eu ouço. Eu quero saber, compartilha comigo o que está acontecendo em Jericó. É alguma autoridade? É alguma estrela que está chegando em Jericó? E o povo manda Bartimeu calar a boca, mas Bartimeu não cala a boca. De repente alguém diz: é Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus vem da onde? É filho de quem? Alguns dizem que ele é filho de José com Maria, mas Pedro já revelou que ele é o filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que esse Jesus carrega uma grande multidão? É porque por onde ele passa, milagres acontecem. Lá no mar de Genezaré, ele transformou. Lá no mar de Genezaré, ele fez com que a pesca frustrante de Pedro fosse uma pesca milagrosa. Lá em Betânia, ele curou a Lázaro, ou melhor, ele trouxe vida a Lázaro que estava há 4 dias sepultado. Lá na casa de Jairo, ele trouxe a vida, a filha de Jairo, que já havia também sido diagnosticada como morta. Por onde Jesus passa, milagres acontecem. Lá em Naim, Bartimeu, não sabe dessa, Bartimeu. Lá em Naim, ele curou o filho dele, ele trouxe a vida, o filho da viúva de Naim. Sim. Então Bartimeu começa a falar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, você já fez na vida dos outros, Jesus, vai na minha vida também. Mas mandaram Bartimeu calar a boca. Mas quanto mais mandaram Bartimeu calar a boca, mais Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi,
de Davi, tenha misericórdia. Quem Jesus parou? Quem disse que Jesus não para por você, rapaz? Quem disse que Jesus não para por você, mulher? Quem disse que Jesus não para por você, mãe de oração, que está com o joelho calejado, orando pelo seu filho já há alguns anos? E Jesus parou. E quando Jesus parou, ele falou: olha só, esse rapazinho que está me chamando de filho de Davi, manda ele trazer na minha presença, traga ele na minha presença. E aqueles que mandaram Bartimeu calar a boca, tiveram que pegar Bartimeu pela mão e apresentar até Jesus. E quando chega na presença de Jesus, ele já deixa a capa de lado, ele chega na presença de Jesus, e Jesus pergunta a Bartimeu: Bartimeu, o que você quer que eu faça por você? E Bartimeu: Senhor, eu quero ver isso. Eu quero ter autonomia, Senhor. Eu quero poder entrar no templo, Senhor. Eu quero poder rever minha família, Senhor. Eu quero poder produzir, Senhor. Essa pergunta de Jesus para Bartimeu tem muito mais valor do que nós imaginamos. Porque ver para Bartimeu é ter dignidade. Ver para Bartimeu é ter acesso a locais que a sua cegueira não permitia. Porque naquele contexto de Bartimeu, quem era cego ou tinha alguma deformidade física não podia entrar no templo para adorar. E Jesus pergunta: Bartimeu, o que você quer que eu faça por você, Bartimeu? Eu quero vir. E Jesus simplesmente disse para Bartimeu: então você vê. E os olhos de Bartimeu são abertos. E a partir daquele momento, Bartimeu vai seguindo a Jesus. E a fama de Jesus só vai crescendo. E Jesus estava a caminho de Jerusalém. Era a festa da Páscoa. E quando Jesus Cristo vai entrando em Jericó, a fama de Jesus já era muito grande. Logo um homem rotulado pela sociedade como mau caráter, traidor da sua pátria. Ele era rico, tinha uma casa boa, mas ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele não podia transitar entre os seus pares. Ele ouviu falar que Jesus Cristo já havia curado, transformado, ressuscitado, multiplicado pães, multiplicado peixes, ensinava com uma autoridade, dava ordem para o vento cessava, dava ordem para as ondas e as ondas se acalmavam. Teve um evento que Jesus Cristo deu até ordem e quebrou a lei da física, fez com que o homem andasse sobre as águas, por mais que ele afundou. Mas se Pedro estivesse nessa reunião, ele poderia bater no peito e dizer: só 2 homens fizeram o que eu fiz, só 2 homens vivenciaram o que eu vivenciei. O que é que você vivenciou que ninguém mais nesse mundo vivenciou? Só eu, Jesus, que andei sobre as águas. Por quê? Porque eu tive coragem de obedecer a voz do médico, dizendo: quem viver o que ninguém vive, então vem e anda sobre as águas. E Zaqueu veio ouvindo tudo isso. Isso foi enchendo o coração de Zaqueu de fé. E Zaqueu identificou que por mais que ele fosse um homem muito rico, só quem poderia dar dignidade para ele era Jesus de Nazaré. E Zaqueu, ao saber que Jesus estava entrando em Jericó, Zaqueu ele se prepara e ele vai ter um encontro com Jesus. Mas Zaqueu era um homem de baixa estatura, e por onde Jesus passava, uma grande multidão acompanhava Jesus. Zaqueu teve dificuldades. Em Cafarnaum, no outro momento, 4 homens carregando um paralítico tentaram adentrar na casa que Jesus estava, mas eles não conseguiram. Mas eles estavam determinados em ajudar aquele paralítico. Logo eles subiram pelo telhado, destelharam a casa e desceram aquele homem na presença de Jesus. E Jesus olhou para aquele homem e disse: homem, os teus pecados estão curados. Mas a fala de Jesus não produziu fé naqueles que ouviram, mas sim indignação e dúvida. Aí Jesus diz: para ver que o Filho do Homem tem poder para curar, para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu vou te falar uma coisa, para vocês que estão duvidando da palavra que Jesus estava dizendo, Jesus diz: para agora vocês verão, não somente esse homem ter os seus pecados perdoados, agora eu irei evidenciar que isso é verdade. Levanta e anda.
Zaqueu, ele sabendo de tudo isso, uma grande multidão aperta, Zaqueu, ele tenta ter acesso a Jesus, mas ele teve dificuldades. Logo nós iremos entender que para seguir a Jesus, nós devemos que sermos perseverantes na decisão de seguirmos a Jesus. Por quê? Porque nós iremos encontrar muitas dificuldades. E Zaqueu encontrou a primeira dificuldade. Qual foi a primeira dificuldade? A multidão. A multidão não permitia que Zaqueu se aproximasse de Jesus. Mas Zaqueu saiu de casa determinado. Qual era a determinação de Zaqueu? É hoje que eu vou ver Jesus passar. E Zaqueu, ao ver daquela multidão, entendendo que não era possível romper a multidão para ter um encontro com Jesus, ele olha uma figueira. E o texto diz que era uma figueira brava. Alguns historiadores dizem que era uma figueira com muitos espinhos. Zaqueu sobe nessa figueira, fica todo perfurado por conta dos espinhos, e ele observa Jesus vindo de longe, e Jesus vem vindo de longe, e Jesus vai se aproximando de Zaqueu, e quando Jesus está debaixo da figueira, Zaqueu olhando de cima para baixo, Jesus olha de baixo para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa. Esse texto nos traz uma outra revelação. Jesus te conhece e Ele sabe o seu nome. Jesus não te escolheu por falta de opção, e muito menos te escolheu de uma forma enganosa, sem saber quem você era. Jesus sabe muito bem quem você é, a história pregressa que você tinha, os maus hábitos que você possuía. Contudo, Ele te escolheu, mesmo você ainda numa vida errônea, numa vida que não produzia muita satisfação para Ele, muito menos para você. Mas Jesus Cristo decidiu te dar mais uma oportunidade. Para quê? Para mudar. E Zaqueu desce. E como Zaqueu desce, em outros momentos era o Jesus que era o convidado para ir na casa de terceiros. Mas naquele momento ali, de acordo com a atitude de Zaqueu, é Jesus que diz para Zaqueu: hoje eu quero ir na sua casa. Nós iremos ver Jairo chamando Jesus para ir na casa dele. Nós iremos ver Marta e Maria chamando Jesus para ir na casa delas. Nós iremos ver Jesus sendo convidado para ir numa festa de casamento. Mas em relação a Zaqueu, é Jesus que decidiu: eu quero entrar na sua casa. Em outras palavras, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero te conhecer um pouco mais. Eu quero que você me conheça um pouco mais. Eu quero que você conte para mim as suas necessidades. Eu quero suprir as suas necessidades. Eu quero mudar a sua história. Mas para isso eu preciso entrar na sua casa. Contudo, os murmuradores de plantão começaram a dizer: olha, ele quer se hospedar na casa de um pecador. E naquele momento ali, Zaqueu, identificando que não é possível estar na presença de Jesus e continuar a ser um pecador, Zaqueu começa já a evidenciar que um pequeno contato com Jesus já é o suficiente para ele ter uma transformação na sua mente e também no seu comportamento. Zaqueu diz: a sociedade está me rotulando de roubador, de roubador, de usurpador, de traidor e também de pecador. Mas Jesus, esse encontro que eu tive com o Senhor já começou a mudar a minha vida, já começou a mudar a minha história. Jesus, eu vou te falar uma coisa: para os pobres eu dou a metade de tudo aquilo que eu tenho, porque na sua presença, ou estar na sua presença, é muito melhor do que ter prata ou do que ter ouro. E para aqueles que eu defraudei, se há alguém entre nós, eu irei restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu está revelando para Jesus e para aquela multidão que estava em volta dele: estar na presença de Jesus é melhor do que
E com a fala de Zaqueu, Deus maravilhoso. Jesus revela para aquela multidão que estava murmurando contra a atitude de Zaqueu. E Jesus disse para Zaqueu: hoje chegou salvação na sua casa, porque você também é filho ou é descendente de Abraão. Glória a Deus. Você quer ser salvo? Toma uma atitude. Você quer ter a tua vida transformada? Toma uma atitude. Você quer ter a sua história modificada? Tome uma atitude. Não permita que a multidão, não permita que a fama, não permita que a prata, não permita que o ouro, não permita que as drogas, não permita que o álcool, não permita que a prostituição, não permita que o baile funk, não permita que o pagode, não permita que as coisas seculares venham interferir na sua decisão de se aproximar de Jesus. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Jesus já disse: céu e terra irão passar, mas a palavra de meu Pai permanece para sempre. Hoje você é novo, hoje você é nova, cheia de vigor, cheia de disposição, consegue passar uma madrugada toda rebolando pelos pagodes da vida, dançando até o chão ao som do batidão, seja ela de qual equipe for, mas chegará um tempo que você terá que prestar conta de todas as suas atitudes, e no tribunal de Jesus Cristo, o que você vai dizer para Ele em relação à vida que Ele te deu? Viveu de uma forma dissoluta, viveu de uma forma sem compromisso, ou viveu aliançado com Ele, servindo Ele, se distanciando dos prazeres efêmeros, passageiros e mundanos, e fazendo a vontade dEle, porque fazer a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quantos estão nesse momento como leões da conta bancária, mas estão sem paz, estão pensando em se lançar de cima de um prédio, de uma ponte, ou até mesmo de dar um tiro na sua cabeça? Por quê? Porque não tem a paz que o mundo não dá. Jesus Cristo disse: eu tenho a paz, não vou lá dolo como o mundo dá. Por quê? Porque sou eu o príncipe da paz. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha nada, e passou a ter nada, mas tendo tudo. Ele deu tudo que tinha, mas tinha Jesus, que era a porção necessária para que ele pudesse ter uma vida com dignidade, um andar de cabeça em pé, olhando a sociedade no mesmo nível. Ninguém mais chamou ele de ladrão, ninguém mais chamou ele de pecador, ninguém mais chamou ele de usurpador. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele já não defraudava mais, ele já não roubava mais, ele já não cobrava mais além daquilo que deveria cobrar. Por quê? Porque estar com Jesus faz com que nós venhamos a ter dignidade, caráter, vergonha na cara. A gente não faz o que é errado. Por quê? Porque Cristo diz que nós não devemos fazer o que é errado. Aleluia! Ter um encontro com Jesus e não ter mudança de vida, infelizmente, você não teve encontro com ele. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, mas depois que teve encontro com Jesus, passou a ser um representante da igreja. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua com os mesmos hábitos. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua com o mesmo comportamento. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua fornicando. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua mentindo. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua tomando um goró. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua indo para baile funk. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua indo para pagodes. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua defraudando. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua fazendo aquilo que Jesus reprova. E nessa noite Jesus me permitiu vir nessa casa de oração para dizer: você quer ter encontro com Ele? Você quer continuar andando com Ele? Você quer continuar sendo amigo dEle? Você quer continuar de mãos dadas com Ele? E é isso que eu tenho para trazer como reflexão para todos vocês nessa noite.
O mundo vai te ofertar muitos manjares. O mundo vai te dar muitas opções. Mas não negligencie a eternidade com Jesus por um momento de prazer. Em relação a Jesus, não é algo temporal, mas sim algo atemporal, é eternidade com Deus ou sem Deus no inferno. E é isso que Ele tem proposto para todos nós. Ele não foi na cruz do Calvário para que nós viéssemos a ter uma vida relativa ou se relacionando com o mundo, divorciados de Deus, não. Ele foi até a cruz do Calvário, colocou uma coroa de espinho, foi preso no madeiro, teve o seu lado perfurado, as suas costas flageladas, disse para o Pai: consumado estás, está pago a dívida dele, está pago a dívida dela, para que nós viéssemos a ter uma eternidade com Ele no céu de glória. É isso que Deus tem para mim e para você. E se Ele tem isso para mim e para você, então ouve comigo assim: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele faz o quê? Ele sempre resolve ceder união. Pega o homem sem Deus e derrama. Quem éramos nós? É capaz de parar o trovão. Esse é o Deus. Esse é o meu, é o seu, é o nosso Deus. Aleluia. Quando Ele decidiu te salvar e me salvar, Ele não fez reunião de decidiu e te salvou. Aleluia. Esse é o nosso Deus que tem nos guardado até o dia de hoje e continuará nos guardando até a eternidade. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Aleluia.